estudantes do Paraná, vamos mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Juan e vamos a essa aula de hoje. Tá? Antes de vocês começarem a aula, não deixem de registrar a vossa presença no Google Classroom, tá? Nas atividades lá obrigatórias e realizá-las e enviá-las pela plataforma. Caso vocês não tenham acesso à internet, levem a atividade impressa no dia da entrega do alimento escolar. Nesta aula, veremos o que são princípios éticos e valores morais nas religiões de matriz africana, Candomblé e Umbanda, bem como são vistos os princípios éticos na religiosidade nativa dos povos africanos. Princípios éticos e valores morais, matriz africana. Aqui nós temos o exemplo de um desenho, né, da matriz africana aí, tá, com as vestimentas. O objetivo da aula: demonstrar como os princípios éticos e valores morais são exercidos nas religiões de matriz brasileira, africana brasileira, Candomblé e Umbanda, bem como são vistos os princípios éticos e morais dos povos originários da África, seus costumes, suas tradições, sua religiosidade e sua forma de ser. O papel essencial da tribo e da família na religiosidade africana. O termo tribal, quando associado às religiões africanas, oferece uma chave para compreender algo essencial sobre elas, pois o respeito pelas tribos, clãs e família é mais importante que o respeito pelo indivíduo. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é importante a pessoa como indivíduo único, mas é importante a pessoa pertencer a uma comunidade onde ela está inserida, onde está numa cultura tribal, uma cultura de família, onde cada um pode conviver-se um com o outro em conjunto. Tá? Como aqui, né, nós temos crianças reunidas numa única coisa, dentro de uma comunidade, né, familiar. O que é especial no conceito que os africanos têm de família ou tribo? É que ela compreende além dos vivos, os mortos. O ancestral permanece próximo à tribo, torna-se uma espécie de espírito vivendo num mundo à parte ou pairando sobre o lar para garantir que seus descendentes observem seus costumes. Eles têm muito respeito pelas questões das pessoas que morreram, os seus antepassados, os seus ancestrais, os seus avós, os seus bisavós, são muito importantes como princípios como se fossem seres divinos que viveram na sua comunidade e que passam as regras e as tradições a todas as gerações que vão surgindo depois. Os costumes africanos, né? O exemplo aqui das roupas coloridas. Os costumes ou a organização da sociedade, ou ainda a Constituição, para usar um nome mais moderno, foi estabelecido quando a tribo passou a existir, numa época em que os mitos chamavam de princípio dos tempos. O dever dos vivos é assegurar a preservação dessa organização, o que se consegue obedecendo cuidadosamente a todas as regras e, acima de tudo, fazendo sacrifícios aos espíritos ancestrais. Então aqui você tem, por exemplo, né, que cada tribo vai ter uma forma diferente de se ligar aos seus antepassados. A relação entre vivos e mortos é uma coisa muito presente dentro desse contexto nativo africano. A família não consiste apenas nos vivos e nos mortos, mas também nos não nascidos, nos descendentes. É dever do indivíduo dar continuidade à família. Um dos piores infortúnios pessoais é morrer sem deixar filhos. Quer dizer, uma das piores coisas, né, que o indivíduo pode ter é não ter filhos. Quando uma família se extingue, a conexão dos espíritos ancestrais com a terra é cortada, pois não sobra ninguém para manter contato com eles. Assim, se um homem tem mais de uma esposa e gera muitos filhos, sua alma fica em paz. Ele sabe que depois da morte, sua alma não será forçada a vagar pelo espaço vazio, desconectada da terra, pois estará sempre ligada a alguém. Então, a pessoa, se não deixar filhos, não deixar descendentes, ela vai perder seu espírito para sempre. Vai viver, digamos, numa situação de limbo, que é uma situação do nada, ou seja, vai ficar vagando por aí sem nenhum sentido. Ou seja, essa é a ideia que
os africanos colocam nesse sentido de que você tem que ter a ligação com a outra pessoa, você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que criar uma sociedade dentro da comunidade onde você está inserido. Tá? Então vamos agora às atividades relacionadas a essa parte do conteúdo. O princípio ético e moral dos povos africanos está fundamentado, letra A, somente em seus rituais, letra B, somente em seus costumes e regras, letra C, na formação da família e sua ligação com o ancestral, ou letra D, nenhuma das alternativas. Vou deixar um tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula. Então, estudantes, vocês responderam as questões ali que estavam lá, copiaram no caderno, anotaram certinho os enunciados. Vamos ver qual que é a questão correta? Tá bom.
O princípio ético e moral dos povos africanos está fundamentado, letra A, somente em seus rituais, letra B, somente em seus costumes e regras, letra C, na formação da família e sua ligação com o ancestral, ou letra D, nenhuma das alternativas? Qual que foi a questão que você respondeu correta? A letra C, na formação da família e sua ligação com o ancestral, como eu tinha falado. Eles têm essa ligação da família com a sua ancestralidade, a sua ligação com as pessoas que viveram antes na família. Tá? A ética na religião do candomblé brasileiro. A ética no candomblé se constrói a partir da relação entre o adepto e seu orixá. Não há assim no candomblé uma ética de valor ou de princípio. É uma ética relacional. Ela depende de uma relação de cada pessoa com o seu orixá e da manifestação deste, dependendo também do estágio de iniciação da pessoa, pois cada estágio gera diferentes obrigações. A relação do adepto com o seu orixá tem por objetivo alcançar um equilíbrio, uma busca que é constante. Essa questão de estágio relaciona-se às fases da vida. As pessoas vão crescendo e se desenvolvendo na sua forma de comportamento, na sua forma de educação e assim acompanhando também o seu guia, o seu orixá que lhe conduz, né? Aquele seu espírito protetor, que seria. Então aqui nós temos um exemplo de dois orixás, né? Dois espíritos protetores, né? Um de forma masculina, Oxóssi, e outro de forma feminina. Tá? É um contexto ético no qual a noção judaico-cristã de pecado não faz sentido. A diferença entre o bem e o mal depende basicamente da relação entre o seguidor e seu orixá. Não há um sistema moral pautando-se no que é certo ou errado, na relação entre cada indivíduo e seu orixá, uma vez que o aprendizado religioso sempre se dá longe dos olhos do público. Então não há aquela noção judaico-cristã de que existe o bem e o mal. Existe uma relação entre o indivíduo e o seu ser espiritual que lhe conduz, que é o seu próprio orixá. A ética na religião da Umbanda brasileira já é um pouco diferente da religião do Candomblé, que veio da África com os escravos. A Umbanda, diferente do Candomblé, é uma religião inserida na cultura brasileira e é estruturada moralmente pelos princípios de fraternidade, caridade e respeito ao próximo. Muito parecido com o cristianismo nesse sentido. Tá? Para os adeptos dessa crença, não há preconceitos contra a ciência moderna, desde que sejam respeitados os limites quando se trata da vida. Aquilo que é certo para alguns é errado para outros. Não temos como determinar ou impor a verdade a ninguém. Existe uma lei de merecimento. Caso a pessoa não mereça, não existe tratamento. Então, por exemplo, essa lei do merecimento seria aquela questão de que você tem que fazer as coisas certas. Se você fizer as coisas erradas, você vai ter a consequência. É aquele velho ditado que se diz, né? Tudo que se planta, uma hora você vai colher. Não? Deus criou o homem, o universo e a terra, baseado no princípio universal, princípio completo de todo mundo, que é respeitado por quase todas as religiões. O livre-arbítrio, a liberdade. Deus não impõe a nós condições como amá-lo, respeitá-lo ou segui-lo. E sim, coloca o livre-arbítrio, uma liberdade que é a liberdade de escolha. E conforme as suas ações, seu comportamento, sua postura, você irá colher na vida os seus merecimentos, sempre baseando na lei da verdade, do amor, essa verdade seria o amor, e a caridade, o princípio também diferenciado no cristianismo, fundamentado pelo filósofo e religioso Santo Agostinho, que também era um religioso da época e também nasceu na África. Tá? Vamos agora às questões relacionadas a essa parte do conteúdo. Marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira questão. A ética do candomblé se constrói a partir da relação de cada pessoa com o seu orixá. Segunda questão.
Há um sistema moral pautado no que é certo e errado, que cada indivíduo deve prestar a seu orixá? Terceira questão. A Umbanda, diferente do Candomblé, é uma religião que tem princípios de fraternidade, caridade e respeito ao próximo. Quarta e última questão. Deus criou o homem, o universo e a terra, baseado no princípio que todo homem tem por obrigação amá-lo e respeitá-lo, não tendo liberdade de escolha. Vou deixar vocês um tempo para responder. Em seguida, voltamos com a aula.
Então, estudantes, vocês responderam as questões lá, colocaram no caderno, escreveram no enunciado. Qual é a resposta correta do verdadeiro e falso aqui? A questão seria essa, né? A ética do candomblé se constrói a partir da relação de cada pessoa com seu orixá? Verdadeiro, que é aquilo que a gente tinha colocado para vocês, né? É a relação da ética entre o orixá e a pessoa. Há um sistema moral pautado no que é certo e que cada indivíduo deve prestar a seu orixá? Certo e errado? Não, falso. Por quê? Porque essa questão do certo e do errado, ela só existe no princípio cristão e não no princípio do candomblé. Tá? É diferente o conceito de ética ali colocado. A Umbanda, diferente do candomblé, é uma religião que tem princípios de fraternidade, caridade e respeito ao próximo? Verdadeiro. É como eu tinha falado, uma questão muito parecida com o cristianismo. Deus criou o homem, o universo, a terra, baseado no princípio de que todo homem tem por obrigação amá-lo, respeitá-lo, não tendo como liberdade de escolha? Falso. Deus dá ao homem a liberdade de ele escolher aquilo que ele quer fazer, se ele quer fazer o mal ou se ele quer fazer o bem. Ubuntu, filosofia africana que encontra e nutre o conceito de humanidade em sua essência, em seu ser, praticamente. Uma sociedade sustentada pelos pilares do respeito e da solidariedade faz parte da essência do Ubuntu, a filosofia africana que trata da importância das alianças e do relacionamento das pessoas, uma com as outras, na tentativa de tradução para o português. O Ubuntu seria a humanidade para com os outros. Tá? Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que é afetada quando seus semelhantes são diminuídos, oprimidos. Então é aquela relação que você tem que ter com o próximo, de saber que o outro existe para você existir também. Tá? De Ubuntu, as pessoas devem saber que o mundo não é uma ilha. Eu sou porque nós somos. Eu sou porque o outro existe. Eu sou humano e a natureza implica compaixão, partilha, respeito, empatia, detalhou o Dr. Dirk Lau, doutor em filosofia africana pela Universidade de Stellenbosch, África do Sul. Dirk conta que não há uma origem exata da palavra Ubuntu. Estudiosos costumam se referir a Ubuntu como uma ética antiga, parte de um complexo de civilizações do qual também faziam parte as regiões do sul do Egito, atualmente o Sudão, país do Sudão, da Eritreia, Etiópia e Somália. Então, seria um conceito muito estudado por esses povos aí, tá? Com várias interpretações. O próprio fundamento do Ubuntu é geralmente associado à África subsaariana, às línguas Bantu, né, dos grupos etimológicos localizados principalmente na região da África subsaariana. No fundo, este fundamento tradicional africano articula um respeito básico pelos outros. Ele pode ser interpretado tanto como uma regra de conduta ou uma ética social, certo? O doutor Dirk lembra que também existe o aspecto religioso assentado na máxima Zulu, uma das 11 línguas oficiais da África do Sul. Ubuntu, Ngbantu, Ngbantu, uma pessoa é uma pessoa através de outra pessoa. Então você só se torna uma pessoa se você tiver a outra igual a você. Tá? A ideia de Ubuntu inclui o respeito pela religiosidade, individualidade e particularidade dos outros. Eu vou explicar isso de uma forma mais correta para vocês, porque nós vamos ver agora um vídeo que vai falar bem exatamente o que seria de fato esta ética do Ubuntu. Em seguida voltamos com a aula normalmente. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região.
colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas, Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso, eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz, livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Então, pessoal, vocês viram que o vídeo mostra justamente aquela questão relacionada, né,
como uma relação entre o cristianismo e a relação do Ubuntu, que é a relação entre o outro e você mesmo. Essa relação que se dá entre um e outro. Tá? Acho que ficou bem explicadinho esse vídeo para vocês aí. Vamos então agora ao quiz. Complete a frase. Na cultura africana, uma sociedade sustentada pelos pilares do e da fazem parte da ética. Letra A, amor, paz individualista. Letra B, harmonia, amor coletivista. Letra C, respeito, solidariedade, Ubuntu. Ou letra D, clã, tribo e o social. Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, estudantes, vocês responderam as questões lá relacionadas, copiaram no caderno certinho, responderam certinho? Qual que é a resposta correta? Complete a frase. Na cultura africana, uma sociedade sustentada pelos pilares do e da fazem parte da ética. Letra A, amor, paz, individualista. Letra B, harmonia, amor, coletivista. Letra C, respeito, solidariedade, ubuntu. Ou letra D, clã, tribo ou social. Qual que vocês responderam a questão? Seria a letra C. Na cultura africana, uma sociedade sustentada pelos pilares do respeito e da solidariedade faz parte da ética Ubuntu. Então, é respeito, solidariedade, Ubuntu. Seria a letra C a questão correta. As palavras Ubuntu, Nangabantu, Nangamantu têm origem na língua. Letra A, inglesa. Letra B, portuguesa. Letra C, bantu. Ou letra C, Yorubá? Vou deixar um tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, estudantes, vocês responderam as questões lá, colocaram certinho no caderno lá, fizeram? Vamos lá, então. As palavras Ubuntu, Nubantu e Nagabantu têm origem na língua. Letra A, inglesa. Letra B, portuguesa. Letra C, Bantu. Ou letra D, Yorubá. Qual que é a resposta correta, gente? A letra C, Bantu, porque já diz aqui, ó, se nós pensarmos bem, ali, ó, está escrito Bantu, tem a origem dos povos da África subsaariana, como eu falei para vocês lá na explicação da aula, tá? Então, inglesa não seria, porque não é pertencente ao povo inglês. Português, mesmo que foi colonizado a África pelos portugueses, não seria da origem portuguesa. Yorubá é um outro povo, tá? Pertencente da África, mas não é a origem da ética Ubuntu, não vem dos povos Bantu, tá? Nelson Mandela, um dos principais líderes, tá, da África do Sul, mais conhecidos mundialmente, né, por ter sido presidente na época da África do Sul, ele tem uma fala sobre a ética do Ubuntu. O que ele realmente diz sobre isso? O Ubuntu não significa que uma pessoa não se preocupe com o seu progresso pessoal. A questão é, o meu progresso pessoal está a serviço do progresso da família, da minha comunidade. Isso é o mais importante na vida. É se uma pessoa conseguir viver assim, terá atingido algo muito importante e admirável. Então, se você tem o seu progresso, segundo o que ele diz, é você crescer em comunidade, em sociedade, crescer junto com o outro, não crescer sozinho, né? Assim você consegue construir uma ética em que todo mundo possa se respeitar. Tá? Outro grande pensador, pessoa da África conhecida, não muito conhecida como Nelson Mandela, mas é o arcebispo e teólogo Desmond Tutu, fala o seguinte: uma pessoa com Ubuntu está aberta e disponível para as outras, apoia as outras, não se sente ameaçada quando outras pessoas são capazes e boas, com base em uma autoconfiança que vem do conhecimento de quem ele ou ela pertence a algo maior que é diminuído, quando outras pessoas são humilhadas ou diminuídas, quando são torturadas ou oprimidas. Então, por exemplo, ele está falando que a pessoa ela tem que ser respeitada para que possa ter essa ética. Não pode ser ter a autoconfiança, ter o conhecimento, não ser humilhada, não ser diminuída diante do outro, porque todo mundo tem que ser tratado de uma forma igual, respeitada, né? Tendo a solidariedade, tendo o respeito entre as pessoas. Então aí a questão da autoconfiança aí nesse sentido. Então, nesta aula, aprendemos o que são valores, princípios éticos e morais de matriz africana, existentes nas religiões nativas africanas, bem como nas religiões da matriz africana, brasileira, como o candomblé e da Umbanda. Então, nós vimos que as tradições, né, vindas do candomblé e da Umbanda, que vieram da África, trouxeram também, né, o princípio do respeito. Tá? Mas, muito mais na África, nós temos ainda a religiosidade nativa, um pouco diferente da religiosidade brasileira, que é uma religiosidade mais ligada a um conceito, digamos, de proximidade com o próximo. Porém, tanto a ética do cristianismo, quanto as outras religiões indígenas no Brasil e, ao mesmo tempo, a religião de matriz africana, essas três matrizes, né, elas, de certa forma, se coligam no sentido de respeito ao outro, né, na questão do respeito, da proximidade com as pessoas e da dignidade entre as pessoas ali colocadas. Tá bom? Então, gostaria de agradecer a vocês pela aula, fiquem bem e até a próxima semana.